Boa noite, a paz. Queria compartilhar aqui uma passagem no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1º, 2º e 3º, que diz assim: E o Senhor disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei e te engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, e abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Estamos diante de uma história bem conhecida, a história de Abraão. É um homem que Deus chama do meio da sua parentela, que ele saia e cumpra ali as promessas do Senhor. E esse homem, ao abandonar ali a sua parentela, a sua terra, e ele agora começa uma trajetória, uma caminhada para se cumprir ali aquilo que Deus o tinha prometido. Abraão foi um homem paciente, pois a promessa que Deus fez ele seria que ele seria uma bênção, que dele nasceria uma nova nação, pois ele não tinha filho ainda. Abraão era um homem, tinha uma esposa, mas Sara, mas eles não tinham filho. Então, ali se inicia um processo que demorou por muito tempo para que Deus o cumprisse a promessa. Mas Abraão teve as suas falhas, teve as suas dificuldades, mas ele não deixou de acreditar na promessa do Senhor. E aqui eu quero trazer algumas reflexões sobre promessa, e baseado nessa passagem eu dei um título a essa mensagem que diz assim: as promessas do Senhor merecem confiança. Pois existem muitas promessas na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, mas feito cada promessa de Deus, cada promessa que Deus prometeu, algo será ou não feito. Ou seja, cada promessa de Deus, baseada na Bíblia, seria algo feito ou não. E Deus aqui nos afirma, através da sua palavra, porque Deus é fiel e pode ter plena certeza de que o que Deus prometeu realmente será realizado. Capítulo Números 23, 19. Deus aqui confirma, as suas promessas, que ele fará. O que ele promete, ele fará. Então, Abraão foi esse homem chamado por Deus para cumprir essa promessa muito poderosa. E Abraão ali inicia-se uma caminhada com Deus, saindo do meio da sua parentela e agora seguindo para uma terra que Deus mostraria para ele. E assim ele teve suas dificuldades ao sair, levando o seu sobrinho Ló, e que mais na frente eles vão se separar, para que Deus ali comece a cumprir-se as promessas do Senhor através de Abraão. Mas eu quero trazer aqui algumas reflexões já para início, baseado nessa passagem. Nós vemos aqui que Deus, ele chama Abraão e apresenta-se promessas a ele. E ao apresentar essas promessas, Abraão acreditou, confiou nessas promessas. Quero dizer para você que Deus, até hoje, através de seu Filho, nos faz promessas também
Assim como ele fez a Abraão, ele deixou promessas para nós. Está escrito na sua palavra. São promessas para que nós também tomamos uma posição e saímos do lugar que nos encontramos e tenhamos atitudes em relação ao chamado de Deus quando Ele nos chama. E aqui tem algumas promessas do Novo Testamento, né, que Jesus nos fez e nos faz até hoje, através da sua palavra, né? A primeira delas está no livro de João 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então aqui nós temos uma promessa de Deus, né? Também ele, através de Jesus, ele prometeu o Espírito Santo. Quando ele estava aqui, Jesus encarnado, e quando ele se iniciava-se para partir, ele disse: enviarei ao Consolador, que é o Espírito Santo, para nos consolar. Também no livro de Mateus 11, 28, ele promete para nós descanso. Quero até ler essa passagem aqui, porque ela é bem mais completa. Então, o livro de Mateus 11, 28 diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui ele diz, ele chama, né? Ele promete isso. Ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados. Então Jesus nos faz uma promessa para que todo aquele que esteja cansado venha a Ele, que Ele descansa, pois Ele tem descanso para as vossas almas. Né? A nossa alma, Jesus tem descanso para a nossa alma. Ele diz: porque eu sou humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é leve e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui está uma promessa também de Jesus para nós. E tem uma outra promessa também. Jesus, no capítulo 14, ele promete que voltaria para buscar a sua igreja e para buscar o seu povo. Conversando ainda com os discípulos, Jesus tendo essa conversa, ele disse assim para o discípulo dele, dizendo: que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, e creio também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu já lhe teria dito, pois vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, vocês estejam também. Então aqui outra promessa que Deus nos promete, que faria, né? Que fará aqueles que nele creem. Então aqui são só algumas das promessas que eu quero comparar com a promessa que Deus fez a Abraão e que ele nos faz até hoje. Então eu quero focar bem nessa daqui de Mateus 28. Jesus diz: venha a mim todos vós que estáis cansados. E também João 3,16, onde Deus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então são promessas claras que Deus nos faz e nos chama. Então é uma promessa para os dias de hoje. Para aqueles que já caminham com Deus, Ele já fez essa promessa e muitos deles já caminham. E também para aqueles que ainda não ouviram essas promessas, Deus o faz através da sua palavra, para que nós possamos vir para Ele, que Ele cumprirá a sua promessa. Agora, baseado aqui no livro de Gênesis, eu quero trazer algumas reflexões
que Abraão, ao receber as promessas, teve para que ele esperasse o tempo de Deus, para que esperasse o tempo de Deus e que as suas promessas fossem cumpridas. Eu não quero trazer, baseado na história dele, 4 passagens, assim, 4 exemplos, né, que Abraão teve para continuar crendo nas promessas de Deus. Que nós também, eu quero trazer essa reflexão, para que nós também, que já recebemos essas promessas, que estamos recebendo pela primeira vez, possamos caminhar nessa perspectiva que Abraão teve de exemplo. Então, o primeiro dele foi confiança. São 3 exemplos que Abraão teve na caminhada, no processo que ele teve de esperar as promessas do Senhor. Então, primeiro foi confiança. Abraão teve que confiar aonde Deus chama ele, para que lhe apresenta uma promessa e ele diz: saia do seu conforto, saia do seu acomodismo, né? E venha para uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão teve que confiar ali em Deus para que ele pudesse sair, né? O primeiro passo dele foi confiança. O segundo passo foi a fé, o exemplo de fé que Abraão teve. Abraão é considerado o pai da fé por ele ter crido e acreditado e permanecer acreditando nas promessas. A passagem de Abraão mais assim, que é conhecida como o ato da sua fé, é quando Deus pede o seu filho Isaque, que ele esperou tanto tempo. Quem ainda não estudou o livro de Abraão vai entender, quem não estudou, estude, que Deus tem um processo ali demorado para que o filho de Abraão nasça, que era o filho da promessa, Isaque. A sua esposa, Sara, já não tinha mais condições de ter filho baseado assim, na humanidade, né? na possibilidade humana natural de ter. Sara teve um filho na idade muito avançada. Então, aqui mostra que para Deus nada é impossível e que o tempo de Deus é Ele que sabe. Então, ao ter o seu filho, já na idade avançada, já sem expectativa, a esperança já quase indo embora, e Deus o traz o seu filho. E ali, depois que traz, quando chega a idade ali do menino, já está grande, né? Já está uma idade crescendo, adolescência. Então Deus agora pede o menino para sacrifício, e Abraão, crendo, o leva, e assim o Deus o providencia ali um carneiro na hora do sacrifício. Mas Abraão não desacreditou em Deus, ele foi até o fim. Então ele é considerado o pai da fé. E a fé, a Bíblia chama a fé no livro de Hebreus como a certeza das coisas que não vemos. A fé, ela é a certeza daquilo que não vemos. Então, Abraão, ele teve, Hebreus 11, vou ler aqui o primeiro versículo para nós entender. Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que não esperamos e a condição de fatos que não vemos. Então, ela é aquilo que nós não estamos vendo, a fé. A fé, nós não estamos vendo, mas nós acreditamos por confiar, por ter essa certeza que Deus realizará algo na nossa vida que nós não estamos vendo. Isso é chamado de fé. É acreditar em algo que você não está vendo. Não em algo material, porque você está vendo, né? Mas é acreditar em Deus. Acreditar na sua grandeza e saber que Ele fará. Não aquilo da forma que nós esperamos. Então, trazendo agora para a nossa vida, Deus não vai fazer aquilo da forma que nós queremos. Muitas das vezes a nossa fé é baseada em algo que nós queremos que Deus faça daquele jeito, mas Deus
a palavra de Deus, que ele tem o melhor para nós. Então ele vai fazer o jeito certo daquilo que é melhor para nós, porque Deus conhece todas as coisas. Então a fé é isso, a fé em Deus, a fé verdadeira, não a fé em qualquer outra coisa, mas a fé em Jesus Cristo. Então nós temos a vida eterna, que também é a promessa que Jesus faz para nós, e nós crendo assim no Filho dele, receberemos a vida eterna. A salvação está em seu Filho, Jesus Cristo. Então a primeira foi confiança, né? Faltando aqui, que Abraão teve. O segundo exemplo foi fé, ele teve que acreditar até o fim. E também a terceira, obediência. Abraão foi muito obediente. Ele foi obediente. Eu estou pulando porque senão o tempo vai ficar muito longo. Era para ler mais versículos, mas eu estou tentando resumir o máximo. Então, obediência foi uma das marcas também de Abraão, pois ele obedece quando Deus chama. Ele obedece. Então, ele ali, quando Deus chama ele do meio da sua parentela, ele obedece. Ele poderia não obedecer. Então, Abraão foi obediente. Então, para nós também caminharmos na promessa de Deus, nós temos que obedecer ao Senhor, obedecer os seus mandamentos, obedecer o seu decreto e andar nos seus caminhos, para que a promessa do Senhor continue conosco. Nós temos que estar em obediência ao Senhor, em obediência à sua palavra. Temos que estar obediente ao Senhor. E aqui, para fechar, a última que Abraão teve foi a perseverança. Essa também eu quero ler porque ela é bem perseverança. Capítulo 5 de Romanos, capítulo 5 de Romanos, o versículo 4, capítulo 5 de Romanos, e o versículo 4 diz assim: a perseverança produz experiência, e a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então aqui nós vemos a importância de perseverar, né? Abraão, ele teve que perseverar em todas essas fases da promessa. Então, para nós também, na nossa caminhada, nós que já estamos caminhando com Deus, que já recebemos a promessa, nós temos que confiar nas suas promessas, confiar que nós somos salvos através de Jesus e que Ele vai voltar, confiar nessas promessas de Deus e perseverar crendo, pois nós não devemos desanimar. Nessa passagem de João, onde ele fala da volta dele, ele diz, não tem alguma versão que fala, não turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. Então, se não deixamos de acreditar e perseverar crendo nas promessas do Senhor, sabendo que Deus está conosco todos os dias, onde ele diz, venha a mim todos vocês, vós que estáis cansados e oprimidos, eu os aliviarei, né? Então ele está falando, isso é uma promessa, nós temos que crer e perseverar crendo. Muitas das vezes, ali Abraão passou por muita dificuldade. Não é por a dificuldade que nós vamos deixar de crer e nem de perseverar, pois Deus, a palavra de Deus fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus, ele tem o propósito para nós, e esse propósito de Deus vai usar. Vamos encontrar obstáculos, vamos encontrar situações que vão nos aperfeiçoando e que vão nos ensinando e que vão nos capacitando para que nós caminhamos perseverando na promessa de Deus. Então, para encerrar, aqui só a primeira é confiança, né, que Abraão teve. 4 exemplos que Abraão teve: confiança, fé, obediência e perseverança. 4 exemplos que Abraão teve ali
trouxe aqui 4 exemplos que Abraão teve nesse processo que ele teve até que as promessas acontecessem ali como Deus tinha prometido. Então, para nós também são exemplos muito importantes, que nós continuamos crendo no Senhor, confiando nele, tendo fé, a fé em Jesus, a fé no Senhor Jesus Cristo, crendo e obedecendo os seus decretos, os seus mandamentos e perseverando no Senhor e acreditando, pois as promessas do Senhor, ele é fiel para cumprir tudo no seu tempo, tudo na sua hora. Que Deus abençoe a todos e possamos ter tirado daqui algumas reflexões para a nossa vida. Obrigado a todos, Deus abençoe.